Meu nome é Ricardo, tenho 35 anos e trabalho como professor de história em uma escola pública. Sempre fui fascinado por mistérios e relatos sobrenaturais, mas nunca imaginei que um desses contos me impactaria tanto a ponto de eu ficar arrepiado só de lembrar. O que eu vou contar agora é uma história real, algo que aconteceu com minha própria família, e até hoje, ninguém gosta de falar sobre o assunto. Talvez você pense que esse é só mais um relato de terror como qualquer outro, mas eu garanto, no final, você vai entender por que essa história me marcou tanto. Só te adianto uma coisa, nem todos conseguem sair ilesos de lá. Eu cresci ouvindo meu tio, Jorge, contar histórias de terror, mas tinha uma que ele sempre dizia com uma expressão diferente no rosto, como se relembrar aquilo fizesse reviver os piores momentos da vida dele. A história de um homem que perdeu tudo no dia em que seu filho caiu em um poço. Esse homem, chamado Antônio, era pai de um garoto chamado Lucas. A vida deles no rancho era simples, mas cheia de amor, até o dia do acidente. Lucas, distraído enquanto brincava, acabou caindo no poço profundo que havia no meio da propriedade. Antônio tentou de tudo para salvá-lo, mas foi tarde demais. Quando finalmente conseguiu descer, só encontrou o corpo sem vida do filho. Depois disso, Antônio se transformou. Ele não era mais o mesmo homem. A culpa e a dor o consumiram. Ele se culpava todos os dias, acreditando que poderia ter feito algo para evitar aquela tragédia. Aos poucos, ele foi se afastando de todo mundo, isolando-se completamente no rancho. O que ninguém sabia na época é que a dor de Antônio não iria acabar com a sua morte. Ela se tornaria algo muito pior. Antônio não resistiu por muito tempo. Depois de meses vivendo sozinho, atormentado pelas lembranças e pela culpa, ele simplesmente desistiu. Foi encontrado morto no rancho, em uma das poucas vezes que alguém resolveu ir até lá para ver como ele estava. Mas, ao contrário do que muitos pensaram, sua morte não trouxe paz, nem para ele, nem para o rancho. Depois da morte de Antônio, coisas estranhas começaram a acontecer. O rancho, que antes era apenas um local isolado, começou a ser evitado por todos da cidade. Quem se atrevia a chegar perto, ouvia sons estranhos durante a noite. Sussurros, como se alguém estivesse chorando e perguntando: "Por que não salvou meu filho?" Muitas pessoas acreditavam que a alma de Antônio ainda estava presa naquele lugar, assombrando o rancho e amaldiçoando qualquer um que tentasse se aproximar. E as histórias só ficaram mais assustadoras com o passar do tempo. Foi aí que meu tio Jorge decidiu fazer algo que ninguém mais teria coragem de fazer. Ele foi até o rancho. Era jovem e corajoso na época, ou talvez só imprudente, quem sabe. De qualquer forma, ele ignorou todos os avisos e, em uma noite, pegou a velha caminhonete do avô e partiu em direção ao lugar onde tantas histórias macabras haviam começado. Ao chegar lá, ele percebeu de imediato que algo estava errado. O silêncio do rancho era quase opressor, como se o próprio ar estivesse pesado. Ele estacionou e desceu, mas, assim que seus pés tocaram o chão, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mesmo sendo cético, algo naquele lugar o fez sentir que não estava sozinho. Ele caminhou pelo rancho, e foi então que ouviu, vindos do poço, sussurros quase inaudíveis, mas inconfundíveis. Ele contou que as vozes pareciam clamar por ajuda, como se alguém estivesse preso lá embaixo, esperando por resgate. Nesse momento, ele pensou que deveria ter ouvido os avisos. E por falar em avisos, se você está curtindo essa história até agora, não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo. É a melhor forma de apoiar essas histórias e ajudar mais gente a conhecer essas lendas que tanto nos assombram. Enquanto meu tio Jorge se aproximava do poço, a tensão no ar ficou quase insuportável. O silêncio era quebrado apenas pelos sussurros que vinham de dentro do poço, cada vez mais altos e claros. Ele hesitou, mas algo, talvez a curiosidade, o fez dar mais um passo à frente. Foi então que ele viu. Bem ali, à beira do poço, o espírito de Antônio apareceu, mas ele não era mais o homem que tinha sido em vida. Seu corpo estava deformado pela dor, o rosto retorcido em uma expressão de agonia eterna. Seus olhos, vazios e sombrios, fixaram-se em meu tio. E então, com uma voz fraca e cheia de rancor, ele disse: "Por que você não salvou meu filho?" Meu tio ficou paralisado de medo. A imagem de Antônio ali, tão real e ao mesmo tempo tão macabra, o deixou sem reação. Ele não conseguia se mexer, não conseguia falar. O fantasma começou a se aproximar, repetindo a mesma pergunta, como se estivesse preso naquele momento de dor para sempre. De alguma forma, meu tio encontrou forças para correr. Ele correu o mais rápido que pôde de volta para a caminhonete e jurou que nunca mais voltaria àquele rancho. Depois daquela noite, meu tio nunca mais foi o mesmo.
Ele sempre foi corajoso, mas aquela experiência no rancho o mudou para sempre. Ele me contou essa história anos depois, com uma seriedade que eu nunca tinha visto nele. Era como se ele ainda sentisse o peso do que aconteceu lá. A partir daquele dia, ninguém mais ousou se aproximar do rancho. A história de Antônio e seu filho ficou conhecida por todos na cidade, e o lugar foi deixado ao abandono. As poucas pessoas que ainda passavam por lá diziam que, durante a noite, podiam ouvir os mesmos sussurros que meu tio ouviu, porque não salvou meu filho. E assim, a lenda continua. O rancho permanece amaldiçoado, e até hoje, ninguém tem coragem de ir lá à noite. A dor de Antônio e a perda de seu filho parecem ter se transformado em uma maldição que nunca será quebrada. E se algum dia você estiver por perto, eu recomendo que fique longe. Acredite em mim, algumas histórias são melhores quando contadas à distância. Sempre adorei visitar a fazenda dos meus avós em Cascavel, no Paraná. Mesmo sendo um lugar simples, havia algo de mágico naquelas terras. O cheiro de terra molhada, o som dos galos ao amanhecer e a sensação de estar longe da confusão da cidade. Mas, naquela noite, tudo parecia diferente. Cheguei à fazenda durante uma tempestade daquelas de assustar, com trovões que faziam as janelas tremerem e o vento uivando pelas frestas das portas. O clima parecia carregar um peso estranho. Os meus avós, Dona Lourdes e seu José, me receberam com aquele carinho de sempre, mas percebi que havia algo no ar. Eles estavam mais calados do que o normal, trocando olhares preocupados de tempos em tempos. Enquanto eu me aquecia junto à lareira, Dona Lourdes me chamou a atenção. Com um tom sério que eu nunca tinha visto antes, ela disse: "Filha, se ouvir qualquer coisa estranha lá fora, não olhe pela janela. Não importa o que aconteça." Fiquei confusa com o aviso, mas preferi não questionar. Era só uma noite de chuva, não era? Só que algo no olhar dela me fez sentir que aquela noite era diferente. Mal sabia eu o que me aguardava. Fui para o quarto, mas o sono parecia impossível com a tempestade lá fora. A casa velha rangia a cada rajada de vento e os trovões pareciam cada vez mais próximos. Deitada na cama, comecei a ouvir um som que não era da chuva nem do vento. Era como um lamento, um choro abafado que parecia vir de algum lugar perto da janela. Meus avós não haviam mencionado nada sobre isso. O som era hipnotizante, quase como se alguém estivesse chorando do lado de fora. Levantei, tentando identificar de onde vinha aquele som estranho. Foi quando ouvi os sussurros dos meus avós no corredor. Eles falavam baixo, mas consegui captar uma frase que me gelou a espinha. "Ela está de volta." O que isso significava? O coração começou a bater mais forte. A curiosidade misturada com um medo que eu não sabia explicar. Minha mente estava a mil, mas a vontade de olhar pela janela era mais forte. Ignorando o aviso de Dona Lourdes, aproximei-me devagar. A cada passo, o som ficava mais claro, como se a mulher lá fora estivesse chorando por algo perdido. Encostei o rosto no vidro, tentando ver através da chuva que borrava tudo, e foi aí que eu vi. Uma figura feminina flutuava no meio da escuridão, sem pernas, com um vestido branco que parecia dançar na chuva. Os cabelos longos e encharcados cobriam o rosto, mas eu podia sentir que ela me observava. Meu corpo inteiro gelou, e eu sabia que tinha feito algo terrivelmente errado. Eu me afastei rapidamente da janela, mas a imagem daquela figura flutuando não saía da minha mente. O que eu tinha acabado de ver? Não conseguia acreditar que era real. Aquele som de lamento continuava ecoando nos meus ouvidos, e por um instante, senti como se a casa toda estivesse sufocada por uma presença pesada e sinistra. Deitei na cama e me cobri com o cobertor, tentando me convencer de que tudo não passava de imaginação, algo provocado pelo cansaço e pela tempestade. Mas o sono não vinha. O medo de olhar pela janela novamente era insuportável. E se ela estivesse mais perto? O que aconteceria se eu a encarasse de novo? Fechei os olhos com força, tentando apagar da memória o que vi. Meus avós não entraram no quarto naquela noite, mas eu podia ouvir seus passos pelo corredor, como se estivessem vigiando a casa inteira. Eles sabiam que ela estava ali,
e que olhar para a janela só piorava as coisas. Na manhã seguinte, sentei à mesa para o café da manhã, ainda atordoada pelo que aconteceu. Dona Lourdes e seu José me olharam com uma mistura de preocupação e tristeza. Eles sabiam que eu tinha desobedecido. "Você olhou pela janela, não é, Ana?" disse Dona Lourdes, com uma voz cansada. Não consegui mentir, apenas balancei a cabeça, confirmando. Dona Lourdes suspirou profundamente e puxou uma cadeira, sentando-se ao meu lado. "Você precisa entender. Essa entidade, essa mulher que você viu, não é só um fantasma qualquer. Ela é a entidade da chuva, uma aparição que assombra essa fazenda há anos." Meu avô se juntou à conversa, complementando o que minha avó dizia. Ele explicou que, muito tempo atrás, uma mulher havia sido vista vagando por essas terras em noites de tempestade. Ninguém sabia de onde ela vinha ou o que queria, mas uma coisa era certa. Ela não tinha pernas e sempre flutuava, como se estivesse presa entre o céu e a terra. "Se você tirar os olhos dela, ela se aproxima", disse seu José, a voz grave e carregada de uma preocupação genuína. "Temos que mantê-la à distância, sempre olhando, nunca desviando o olhar. Na última vez que alguém aqui ignorou isso, a mulher apareceu bem na janela do quarto, como se estivesse esperando ser convidada para entrar." Eu estava em choque, sem saber como processar aquela informação. As histórias que meus avós contavam pareciam saídas de um pesadelo, mas eu sabia que eram reais. Aquela sensação, aquele arrepio que senti ao vê-la, não era só medo, era a certeza de que algo terrível aconteceria se eu cometesse o mesmo erro de novo. Agora, eu entendia o peso daquele aviso. A entidade não era apenas uma lenda ou um conto assustador. Ela era uma ameaça real que pairava sobre a fazenda. Os dias passaram, mas o peso daquela revelação não me deixava em paz. Cada vez que uma nuvem escura surgia no horizonte, meu coração acelerava. Era como se a própria natureza anunciasse a volta da entidade. Dona Lourdes e seu José reforçaram o aviso. Nunca desviar o olhar se eu a visse novamente. E, acima de tudo, não deixar que a curiosidade me controlasse. Numa noite, como tantas outras, a tempestade voltou com força total. O som dos trovões parecia sacudir a casa e o vento assobiava pelas frestas das janelas. Estávamos na sala quando o som familiar do lamento ecoou mais uma vez. Meu corpo inteiro travou e eu sabia que ela estava lá fora, esperando por um momento de distração. Seu José pegou uma cadeira e se posicionou diante da janela, olhos fixos na figura que flutuava lá fora. Ele não dizia uma palavra, apenas mantinha o olhar firme, sem piscar. Eu quis olhar, senti aquela vontade quase irresistível de confirmar que ela estava ali. Mas lembrei das palavras dos meus avós e da sensação terrível de ter visto algo que eu jamais deveria ter presenciado. Naquela noite, não me aproximei da janela. Fiquei ao lado de Dona Lourdes, segurando sua mão enquanto ela murmurava orações baixinho. O tempo passou devagar e a figura lá fora parecia não se mover, como se testasse nossa resistência. Quando o primeiro raio de sol apareceu, a entidade se dissolveu na neblina da manhã e a fazenda parecia finalmente respirar aliviada. Sabíamos que ela iria embora, pelo menos por enquanto. Com o amanhecer, o peso que carregávamos finalmente deu lugar a um breve alívio. A tempestade cessou e a fazenda parecia retomar sua tranquilidade habitual. Meus avós me abraçaram, gratos por eu ter respeitado o aviso final. Agora, havia uma conexão ainda mais profunda entre nós, algo que só quem havia enfrentado aquele medo juntos poderia entender. Enquanto arrumava minhas coisas para voltar à cidade, fiquei observando a janela pela última vez. A lembrança da entidade flutuante ainda estava viva na minha mente, mas havia uma certeza. Eu não estava mais sozinha naquele segredo. Meus avós tinham passado por isso durante anos, e agora eu fazia parte dessa história. Antes de partir, seu José me entregou um amuleto feito de madeira antiga, um símbolo que, segundo ele, afastava as más energias durante as tempestades.
Ele olhou bem nos meus olhos e disse: "Esse lugar tem suas histórias, Ana. Mas o importante é lembrar que o que vemos nem sempre é para ser entendido. Às vezes, basta respeitar." Eu voltei para a cidade com a certeza de que aquele era mais do que um simples passeio pela fazenda. Era uma lição sobre respeito, medo e a importância de ouvir os mais velhos, mesmo quando as histórias parecem impossíveis de acreditar. Nunca mais olhei para uma tempestade da mesma forma e, toda vez que ouço o som da chuva, lembro dos avisos de Dona Lourdes e seu José e de como eles protegeram sua casa e a mim de algo que ninguém deveria ver. Desde pequeno, eu sempre morei com meus avós em uma fazenda afastada, lá na zona rural de Ribeirão Preto. A fazenda era nosso refúgio, cercada de árvores, matagal e aquele silêncio que só o campo tem. Vivendo ali, eu cresci ouvindo histórias sobre assombrações, lendas antigas e coisas que aconteciam naquelas terras. Meu avô, seu Antônio, era o tipo de homem que sabia de tudo sobre a fazenda e sempre dizia que as histórias não eram só histórias. Mas, como toda criança, eu e meu primo nunca demos muita bola. A gente adorava brincar por ali, explorando cada canto da fazenda, principalmente perto do matagal que ficava no fim da propriedade. Aquela era uma parte que todos evitavam, mas pra gente era um lugar perfeito para se aventurar. O matagal tinha um ar misterioso, com árvores altas e sombras que dançavam com o vento. Mesmo sabendo que meu avô não gostava que fôssemos para lá, a curiosidade sempre falava mais alto. Numa tarde qualquer, enquanto o sol começava a cair, eu e meu primo estávamos ali, perto da entrada do mato, inventando mais uma brincadeira. O tempo foi passando, e quando percebemos, já estava quase anoitecendo. Eu olhei para o céu que começava a se pintar de laranja e pensei que era hora de voltar, mas foi aí que tudo mudou. Do meio do mato, surgiu um som estranho, um assobio. Não era um assobio comum, parecia ecoar de todos os lados, como se o vento carregasse aquele som por entre as árvores. A gente parou na hora. O assobio continuou, se repetindo de uma forma que parecia chamar a gente para mais perto. Eu e meu primo nos olhamos, sem saber se aquilo era real ou só nossa imaginação. A curiosidade nos levou a dar alguns passos para frente, só o suficiente para ver o que estava acontecendo. Foi então que vimos. Um homem alto, magro, usando um chapéu de vaqueiro, caminhava lentamente em nossa direção, saindo de dentro do mato como se tivesse surgido do nada. O homem andava devagar, mas parecia determinado. Os passos eram firmes. A luz do final do dia deixava tudo ainda mais assustador, e o chapéu escondia parte do rosto dele. Só dava para ver a sombra. Meu coração disparou e, sem pensar duas vezes, agarrei o braço do meu primo e falei baixinho: "Corre!" Saímos disparados na direção de casa, sem olhar para trás. O medo tomou conta, e tudo o que eu conseguia ouvir era o som dos nossos passos rápidos e o assobio que parecia ecoar na minha mente. Quando finalmente chegamos na casa, ainda ofegantes, encontramos seu Antônio parado na varanda, com um olhar sério, como se soubesse o que tinha acontecido. Antes que a gente pudesse falar alguma coisa, ele saiu andando em direção ao matagal. Meu avô parou na entrada do mato e gritou com toda a força, ordenando que o homem fosse embora. Eu nunca tinha visto seu Antônio tão bravo. Ele continuou gritando, dizendo que aquele homem não pertencia àquelas terras, que não tinha o direito de estar ali. O homem parou e ficou olhando para ele por alguns segundos, antes de dar meia volta e sumir de volta na mata, sem dizer uma palavra. Depois que o homem desapareceu na mata, o silêncio voltou a reinar na fazenda. Eu e meu primo ainda estávamos tentando entender o que tínhamos acabado de ver, quando meu avô voltou para casa com um olhar sério. Não era só raiva, era um misto de preocupação e algo mais que eu não conseguia decifrar. Ele mandou a gente entrar e trancou a porta com um barulho seco, como se quisesse manter o que quer que fosse lá fora bem longe da gente. Nos sentamos na sala, todos ainda nervosos. Meu primo não conseguia parar de tremer, e eu sentia que o medo ainda estava grudado em mim como uma sombra. Seu Antônio olhou para nós e soltou um suspiro pesado, como se estivesse prestes a contar algo que nunca quis. "Vocês viram aquele homem, né? Mas vocês não sabem o que ele é de verdade", disse ele, com a voz mais baixa, como se estivesse revelando um segredo perigoso.
Eu queria saber o que ele estava falando. Perguntei quem era o homem, mas meu avô balançou a cabeça e disse que aquilo não era um simples vaqueiro perdido. Ele contou que desde que era jovem, aquele homem aparecia de tempos em tempos pela fazenda. Ninguém sabia de onde ele vinha nem para onde ia, mas uma coisa era certa: ele sempre surgia ao anoitecer, como se o escuro fosse seu verdadeiro lar. Quando meu avô gritou com ele, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Ele já tinha espantado o homem antes, mas o estranho sempre voltava, atraído por algo que só ele entendia. Aquelas palavras deixaram tudo ainda mais confuso. Eu queria respostas, mas a única coisa que recebemos foi o conselho de nunca mais nos aproximarmos do matagal quando o sol estivesse se pondo. Sentados à mesa de jantar, seu Antônio continuou contando suas histórias, mas dessa vez com uma seriedade que nunca tinha mostrado antes. "Vocês viram o chapéu dele, não viram?" perguntou com os olhos fixos nos nossos. Eu e meu primo confirmamos com a cabeça. "Pois eu te digo, aquele não é um chapéu. Aquilo que vocês viram são chifres." Essas palavras gelaram meu sangue. Na hora, eu e meu primo nos olhamos, sem conseguir acreditar. Como assim chifres? Na nossa cabeça, era só um homem com um chapéu. Mas meu avô insistiu, dizendo que ele sabia o que tinha visto. Aquele homem não era alguém comum. Era uma criatura que usava o entardecer para aparecer, sempre tentando se misturar como algo que ele não era. Seu Antônio explicou que desde jovem tinha visto o homem várias vezes, sempre perto do mato, e que cada vez que ele surgia, trazia um pressentimento ruim, um peso no ar. Ele descreveu os chifres com precisão, como se estivessem gravados em sua memória. Grandes, curvados para trás, como se fizessem parte da própria escuridão que o envolvia. Meu avô tinha certeza de que aquela coisa só estava disfarçada e que, no fundo, não era nada que a gente pudesse explicar facilmente. "Ele não pertence a essas terras, nunca pertenceu. E vocês dois fiquem longe desse mato", repetiu, reforçando o aviso com um olhar severo. Eu nunca tinha visto meu avô daquele jeito, e aquilo me deixou ainda mais assustado. Agora, a imagem do homem do chapéu nunca mais seria a mesma. Na minha mente, ele não era só um estranho que apareceu do nada. Era uma presença sombria, algo que eu sabia que jamais conseguiria esquecer. Depois daquela noite, nada foi como antes. Eu e meu primo ficamos com aquela história presa na cabeça, imaginando e relembrando cada detalhe do que vimos. O silêncio da fazenda, que antes era tranquilizador, agora parecia esconder segredos. As sombras que dançavam nas paredes quando o sol se punha traziam de volta o som do assobio e a figura do homem do chapéu. Cada vez que o sol começava a sumir no horizonte, a imagem dele voltava com força. Seu Antônio, que sempre foi o pilar da nossa família, agora parecia mais preocupado, como se estivesse sempre esperando pelo próximo encontro com aquele ser. Mesmo sem querer, eu sabia que ele mantinha um olho no matagal, atento a qualquer movimento estranho, qualquer sinal de que o homem poderia aparecer de novo. As palavras do meu avô ecoavam na minha mente. Ele não pertence a essas terras. Mas o que mais me marcava era o fato de que eu não tinha visto chifres. Para mim, ele era só um homem, uma presença assustadora. Sim, mas ainda assim um homem. Pensar que algo tão sombrio estava tão perto da gente, disfarçado de algo tão comum, me dava arrepios. Eu me perguntava se aquilo que vimos era real ou se nossos olhos não foram capazes de enxergar a verdade completa. No fundo, aprendi a respeitar mais as histórias que meu avô contava sobre a fazenda. Ele sempre dizia que aquelas terras eram antigas, cheias de mistérios que ninguém conseguia explicar. E depois do que aconteceu, não restavam dúvidas de que ele estava certo. A partir daquele dia, nunca mais nos aproximamos do matagal ao anoitecer. O som do assobio, o homem do chapéu e os chifres invisíveis ficaram como uma lembrança que assombrava nossos pensamentos. Eu ainda vejo o pôr do sol se aproximando e às vezes me pego olhando para o mato, esperando ver a sombra daquele homem de novo. Mas nunca vi e espero nunca mais ver. Mesmo assim, a sensação de que algo estava lá, sempre observando, nunca me deixou. E no fundo, eu sabia, naquela fazenda, nem tudo era o que parecia ser.
Eu não sei explicar bem o porquê, mas sempre senti que tinha algo estranho naquela fazenda no fim da estrada de terra. A gente que mora na zona rural de Piracicaba está acostumado com histórias de mistério, mas aquela casa, ela sempre me deixou com um pé atrás. O dono, Francisco, era um homem calado, vivia sozinho e ninguém sabia muito sobre ele. Mas todo mundo comentava, tinha algo de sombrio naquele lugar. Francisco recebia gente quase todos os dias. Eu já vi de longe carros antigos, motos e até carroças parando ali. As pessoas entravam, muitas vezes amparadas por parentes, cobertas com panos, algumas chorando e outras gritando de um jeito que fazia a espinha gelar. Aquilo não era normal. A notícia correu rápido entre os vizinhos. Francisco fazia exorcismos. Diziam que ele tinha algum tipo de dom, algo que nem ele sabia explicar direito. Às vezes, eu ouvia os gritos saindo de lá, como se alguém estivesse em agonia profunda. Ficava difícil acreditar que ele fazia aquilo por maldade, mas quem sabe? As más línguas diziam que Francisco lidava com coisas que ninguém deveria mexer. Outros acreditavam que ele realmente ajudava aquelas pessoas. Mas, para mim, o mistério estava só começando. E toda vez que eu olhava para aquela casa, sentia um arrepio que me dizia que tinha mais coisa por trás daquela porta do que a gente podia imaginar. Minha curiosidade falou mais alto. Não era só eu que achava tudo aquilo esquisito, mas enquanto os outros preferiam ficar de longe, eu resolvi me aproximar. Foi numa tarde abafada que decidi chegar mais perto. Dona Clara, minha vizinha, que sempre dava um jeito de saber da vida dos outros, se juntou a mim. "Vamos só olhar. Ninguém precisa saber", ela disse como se fosse uma grande ideia. Ficamos atrás de um arbusto, escondidos, esperando ver alguma coisa. Eu achei que não ia dar em nada, mas de repente ouvimos gritos. Gritos que pareciam de uma mulher, mas com um som tão distorcido que não parecia humano. Francisco estava lá, com uma Bíblia na mão, murmurando palavras que eu não conseguia entender. A mulher se debatia, os olhos revirados, e ele continuava. Era como se ele lutasse contra algo que a gente não podia ver. Dona Clara apertou minha mão com força. A cena era assustadora. Eu nunca tinha visto nada assim. Tudo o que passava na minha cabeça era: o que diabos estava acontecendo ali? Francisco não parecia o vilão que a gente imaginava. Ele estava concentrado, firme, como se estivesse realmente tentando ajudar. Mas, ao mesmo tempo, eu me perguntei se aquilo não era perigoso demais. Será que ele sabia no que estava se metendo? Será que a gente sabia? Foi ali que percebi. Não importa o que Francisco fazia naquela casa, aquilo não era para qualquer um. E, sem querer, eu e Dona Clara tínhamos cruzado um limite. Saímos de lá com mais perguntas do que respostas, e a certeza de que essa história estava longe de acabar. Depois daquele dia, as coisas na fazenda de Francisco ficaram ainda mais estranhas. As visitas continuavam, mas algo estava diferente. Era como se o ar ao redor da casa tivesse ficado mais pesado. Os gritos, antes esporádicos, agora pareciam constantes, especialmente à noite. Até os pássaros pareciam evitar voar por ali. Dona Clara e eu não comentamos com ninguém o que vimos, mas eu percebia o olhar dela sempre voltado para a casa de Francisco, como se esperasse que algo ainda pior fosse acontecer. E não demorou muito para isso. Num fim de tarde, eu estava sentada na varanda, descansando do dia quente, quando ouvi o barulho de uma caminhonete acelerando. Levantei a cabeça e vi o veículo entrando na estrada da fazenda. Só que não era qualquer caminhonete. Era preta, com um adesivo grande de cruz na porta. 3 homens desceram, vestidos como padres, todos de preto, com uma expressão séria e determinada. Aquilo não era uma visita amigável. Fui me aproximando devagar, tentando entender o que estava acontecendo. Francisco apareceu na porta, meio surpreso, meio apreensivo. Os padres começaram a falar, mas eu não conseguia ouvir direito. A única coisa que dava para perceber era a tensão crescente entre eles. Os homens gesticulavam e apontavam, e Francisco, normalmente tão controlado, parecia perdido. De repente, um dos padres puxou Francisco pelo braço. Ele tentou resistir,
mas estava claro que ele não tinha escolha. Os homens o colocaram na caminhonete sem cerimônia e partiram com ele. Tudo aconteceu tão rápido que parecia cena de filme. Eu não sabia o que pensar. Quem eram aqueles padres? O que queriam com Francisco? E o mais importante, por que o levaram assim, sem dar nenhuma explicação? A fazenda ficou em silêncio. Um silêncio que parecia gritar que algo muito errado tinha acabado de acontecer. Francisco nunca mais voltou. A caminhonete preta levou ele, e nenhum dos vizinhos viu ou ouviu mais nada sobre o que aconteceu depois. A fazenda, que já era cercada de mistério, ficou ainda mais estranha. No começo, os visitantes ainda apareciam, mas, sem Francisco, ninguém sabia o que fazer. E aos poucos, pararam de vir. A casa dele, antes movimentada, se tornou um lugar esquecido, caindo aos pedaços. Pouco tempo depois, um caminhão apareceu por lá, e em poucos dias, a casa de Francisco foi demolida. Parecia que queriam apagar qualquer rastro dele e de tudo o que aconteceu ali. Mas a memória do que vimos e ouvimos não se apaga tão fácil. As histórias sobre os exorcismos de Francisco se espalharam como fogo e cada um contava a sua versão do que teria acontecido com ele. Alguns diziam que os padres eram de uma ordem secreta, que estavam ali para impedir Francisco de continuar seus rituais. Outros achavam que ele tinha sido levado para continuar o que fazia em algum lugar longe dali, talvez num lugar onde ninguém o conhecesse. O que restou foram só as histórias, cada uma mais exagerada que a outra. A fazenda virou lenda e Francisco, um fantasma no imaginário de todos nós. Eu ainda passo por aquela estrada de vez em quando e sempre que vejo o terreno vazio, sinto um frio na espinha. Não sei o que aconteceu com Francisco, mas uma coisa eu sei. Ele mexeu com coisas que ninguém deveria mexer. E seja lá onde ele estiver, espero que tenha encontrado a paz que nunca teve naquela fazenda. Nunca imaginei que aquelas férias na fazenda dos meus avós, lá em Juazeiro, mudariam tudo o que eu pensava sobre histórias de assombração. Eu tinha 14 anos e adorava aquele lugar. A fazenda era enorme, com galinhas correndo soltas, um cachorro preguiçoso deitado na varanda, e as tardes eram sempre tranquilas, com aquele som distante dos passarinhos e do vento soprando nas árvores. Para mim, era o lugar perfeito para explorar e esquecer do mundo. Minha tia, Dona Maria, estava sempre por perto. Ela era o tipo de pessoa que você respeita só pelo jeito de falar. Sempre tinha uma história de gente que viu coisa, ouviu sussurro ou sentiu arrepio sem explicação. Eu adorava ouvir essas histórias, mas nunca levei a sério. Ela dizia que a fazenda era cheia de segredos antigos e que quem não acreditava sempre acabava se arrependendo. Naquele dia, estávamos todos na varanda. Eu, minha tia e meu avô, jogando conversa fora, sem nada demais acontecendo. Mas, sabe aquele tipo de calmaria que parece um aviso de que algo ruim vai acontecer? Pois é, a tarde estava assim, meio estranha. Eu achava que era só coisa da minha cabeça, até que um vizinho apareceu correndo do meio do matagal, gritando como se tivesse visto o próprio diabo. Ele estava suado, quase sem fôlego, e o desespero nos olhos dele fez meu coração acelerar. Eu vi uma mulher, mas ela não tinha rosto. O vizinho soltou essas palavras como se elas estivessem queimando a língua dele. Eu fiquei olhando, sem entender se aquilo era verdade ou só coisa da cabeça dele. Meu avô tentou acalmá-lo, oferecendo um copo de água, mas o homem não parava de tremer. Todo mundo na varanda ficou em silêncio, até minha tia Dona Maria, que geralmente tinha algo a dizer nessas horas. Ninguém acreditou de verdade. Eu confesso que achei que ele devia ter batido a cabeça em algum galho ou algo assim. Mas aí, outro vizinho apareceu, dizendo que também tinha visto. Esse, mais velho e mais calmo, descreveu o mesmo. Uma mulher, meio flutuando entre os arbustos, sem rosto, como se fosse uma sombra de gente que nunca existiu. Nessa hora, minha tia cruzou os braços e olhou para o chão. Ela não falava nada, mas eu percebia que ela estava assustada.
Mesmo com 2 relatos, ninguém levou muito a sério. A gente tentava fingir que nada daquilo tinha importância, mas o clima já tinha mudado. Eu olhava para a mata com outros olhos, com uma pontinha de medo que ia crescendo, mesmo que eu tentasse disfarçar. Aquela figura sem rosto não saía da minha cabeça, e a fazenda, antes tão tranquila, começou a parecer cheia de segredos sombrios. Depois do susto daquele dia, as coisas começaram a ficar estranhas na fazenda. O vizinho que viu a mulher sem rosto foi o primeiro a sentir isso na pele. Ele começou a adoecer, e não era uma gripe comum ou qualquer coisa que a gente conhecesse. Era como se ele estivesse sendo sugado de dentro para fora, perdendo a energia, o brilho nos olhos, ficando cada vez mais fraco. Todo mundo na fazenda comentava, mas ninguém tinha coragem de admitir o que todos já suspeitavam. Aquilo tinha a ver com a mulher da mata. Minha tia, Dona Maria, tentava ajudar como podia. Levava comida, remédios caseiros, mas nada parecia adiantar. O homem piorava a cada dia e, o pior de tudo, dizia que continuava vendo a mulher sem rosto. Ela aparece pela janela, toda noite. Ele sussurrava para quem quisesse ouvir, com a voz arrastada de quem já não tinha mais forças. Eu ouvia aquilo e sentia um arrepio. Não era normal um homem adulto que sempre foi tão forte, de repente ter medo de uma sombra. Naquela altura, minha curiosidade se misturava com o medo. Eu não conseguia parar de pensar nisso, mesmo sem nunca ter visto a mulher. Era como se ela estivesse presente em todos os cantos da fazenda, mesmo que só na nossa cabeça. E quanto mais o vizinho adoecia, mais essa sensação crescia, como uma nuvem escura cobrindo o céu da fazenda. Ele piorou tanto que um dia o encontramos pálido, deitado na cama, os olhos arregalados como se tivessem visto algo que a gente não podia nem imaginar. Eu nunca tinha visto alguém olhar daquele jeito. As noites na fazenda nunca mais foram as mesmas depois disso. Parecia que a escuridão tinha ganhado vida própria, cheia de barulhos estranhos que não dávamos atenção antes. As portas rangiam mais alto, o vento soava como um lamento e o silêncio se tornava pesado, quase insuportável. Eu tentava dormir, mas o medo ficava rondando. Parecia que a qualquer momento eu ia abrir os olhos e dar de cara com aquela figura sem rosto parada na minha janela. Comecei a ter pesadelos quase todas as noites. Sonhava que estava perdido na mata, cercado por sombras, e no meio delas, a mulher sem rosto sempre me observava. Acordava suando frio, com o coração disparado, e demorava para perceber que estava seguro no meu quarto. Mas no fundo, eu sabia que não estava tão seguro assim. O medo era real, e não dava para ignorar. As pessoas na fazenda começaram a ficar mais caladas, evitavam sair à noite, e a cada barulho suspeito, todos se olhavam com aquela expressão de, será que é ela? A saúde do vizinho não resistiu. Encontraram ele morto na cama, com o rosto contorcido de pavor, como se tivesse visto o próprio fim. Ninguém sabia explicar o que realmente aconteceu, mas pra gente não restava dúvida. A mulher sem rosto tinha levado ele. O clima na fazenda ficou ainda mais pesado. Agora, as histórias da minha tia não pareciam tão absurdas. A mulher sem rosto, que até então era só uma lenda para assustar crianças, agora era uma sombra que pairava sobre todos nós. O enterro do vizinho foi silencioso, cheio de olhares desconfiados e cochichos abafados. A mulher sem rosto se tornara mais do que uma história de medo. Ela era agora uma presença constante nas conversas baixas e nos olhares assustados de quem passava pela fazenda. Depois daquele dia, ninguém mais ousou duvidar do que os vizinhos tinham visto. A fazenda, antes cheia de vida, parecia agora um lugar assombrado, onde todos evitavam falar sobre o que realmente tinham medo. Quando minhas férias acabaram e eu voltei para a cidade, levei comigo algo que não dava para explicar. Era uma sensação de que aquelas histórias não eram apenas contos para assustar crianças. A mulher sem rosto podia nunca ter aparecido para mim, mas eu sabia que ela estava lá, escondida entre as sombras da fazenda. E mais do que isso, ela continuava assombrando os pensamentos de quem ousou cruzar seu caminho. Dona Maria nunca deixou de contar a história. Sempre que alguém novo chegava à fazenda, ela fazia questão de avisar sobre a presença daquela figura sombria na mata. Cuidado ao andar por aí à noite, ela dizia. Tem coisas que não gostam de ser vistas. A lenda da mulher sem rosto se espalhou, se misturou com as outras histórias do lugar e, aos poucos, virou parte do folclore local. Todos conheciam alguém que tinha visto ou ouvido falar dela. Eu cresci ouvindo essas histórias, mas a lembrança do que aconteceu naquela fazenda nunca me deixou.
Toda vez que eu escuto o vento soprando entre as árvores, ou vejo um vulto na escuridão, penso na mulher sem rosto. Penso no que poderia ter acontecido se eu tivesse ido mais longe, se eu tivesse olhado mais de perto. E no fundo, sei que, mesmo longe daquela fazenda, parte de mim ainda tem medo de um dia cruzar com ela por aí. Porque algumas histórias, por mais que a gente tente esquecer, continuam vivas em algum lugar, esperando a hora certa para voltar a nos assombrar.